Olá, esse vídeo faz parte do quadro Tira Dúvidas. A associação frequentemente recebe dúvidas, principalmente dos pais, relacionadas a tópicos da apraxia. Nós organizamos essas dúvidas por temas e o tema desse vídeo será sobre diagnóstico. Uma primeira pergunta é com que idade é possível saber ou fechar o diagnóstico? Segundo a Associação Americana de Fonoaudiologia, o recomendado é que seja feito a partir dos 3 anos ou quando a criança consegue realizar as tarefas ou testes específicos para o fechamento. Mas sempre é importante lembrar que mesmo as crianças mais novinhas, abaixo de 3 anos, elas já podem apresentar vários sinais de alerta e o profissional já pode pensar nesse diagnóstico e fazer um diagnóstico provisório ou uma suspeita de diagnóstico. E o mais importante ainda é que, quando isso ocorrer, o recomendado é que já seja iniciada a terapia fonoaudiológica e que o profissional inclua estratégias direcionadas já para o desenvolvimento e para o controle motor de fala. Uma segunda pergunta é quem é o profissional que é responsável pelo diagnóstico. Se nós considerarmos que a apraxia é um tipo de transtorno de fala, é o fonoaudiólogo profissional habilitado para fazer esse diagnóstico, inclusive e principalmente pensar no diagnóstico diferencial. Isso porque várias características que nós observamos na apraxia, como por exemplo, uma fala ininteligível, uma fala inconsistente, ou seja, cada hora fala a palavra de um jeito, falar só as sílabas das palavras, o aumento da dificuldade conforme vai aumentando a quantidade de sílabas das palavras. Essas características também podem ocorrer em outros transtornos de fala e de linguagem. Por isso que o fonoaudiólogo é o profissional habilitado. No entanto, uma grande dificuldade é encontrar fonoaudiólogos com experiência ou com formação para fazer esse diagnóstico, né? Nesse sentido, a apraxia vem nos últimos anos tentando realizar, né? Vem realizando ações para tentar minimizar essas dificuldades. Então, trazendo cursos, trazendo formações específicas, professores internacionais para dar aula aqui, mesmo a tradução para o português do livro da doutora Fisch, que é considerado um guia prático e obrigatório para as pessoas que querem atuar nessa área. Tudo isso para tentar minimizar a carência de profissionais e até para formar novos profissionais e para que os pais possam ter opções. Mas, infelizmente, nós sabemos que existe muita desigualdade no nosso país. Nós temos estados onde tem municípios que muitas vezes nem tem fonoaudiólogo ou tenha só uma fonoaudióloga para atender a todo o município. Mesmo se nós pensarmos nesse diagnóstico via sistema de saúde pública, né, via SUS, ainda é uma dificuldade muito grande para os pais conseguirem, né? Nós temos algumas clínicas escolas que estão fazendo, algumas instituições, mas isso não é uma realidade para todo o país. E até mesmo esses profissionais, muitas vezes eles têm dificuldades para ter acesso a essas formações, né? Não por desinteresse, mas sim por dificuldade mesmo. São formações muitas vezes caras, né? Então, o que fazer, né? Como aliviar, né, essa angústia das famílias? A minha dica é informação, né? É importante que os pais busquem informações, que os pais possam ler, né? Aqui mesmo na apraxia nós temos os cursos que são abertos para os pais, que os pais possam trocar experiências com outras famílias. O mais importante disso tudo é a família entender o que é o diagnóstico, quais são as características, né? Como é que isso impacta no dia a dia da criança. Entender por que um dia ela pode falar melhor, outro dia ela pode falar pior, por que a depender da palavra é mais difícil para ela, por que ela pode falar a sílaba pá na palavra papai, mas ela não consegue falar pá em alguma outra palavra. Por que essa criança pode ficar muito irritada, né, se ela for pressionada a falar, ou se os pais começarem a fazer muita pergunta para essa criança. Então, entender todo esse contexto, entender, né, essas características
e respeitar, né, essas dificuldades é uma forma que os pais têm de apoiar essa criança, né? E uma última pergunta é em relação aos exames, né? Se existe um exame para detectar a apraxia. Não existe, né? A apraxia é um diagnóstico clínico, onde o fonoaudiólogo vai observar essa criança e vai analisar o seu desempenho em várias tarefas para conseguir fazer uma análise desses componentes motores, né, de fala, para conseguir chegar, então, ao diagnóstico. Obrigada.